Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma instrução aqui no Polícia Brasil. A pergunta que nós vamos responder nessa instrução de número 12 é a seguinte: o policial que vai atender uma ocorrência, um roubo, um homicídio, um crime, chegando no local ele verifica, por exemplo, que o autor do crime é um cidadão que estava usando uma tornozeleira eletrônica, era um tornozelado, era uma pessoa que estava sendo monitorada. Pergunta: esse policial pode acessar o sistema e verificar quem era aquele sujeito tornozelado? Quem era aquele autor do crime? Haja vista que ele estava com a tornozeleira eletrônica? Pode o policial verificar, consultar o sistema? Pergunta intrigante e até parece óbvia a resposta, né, pessoal? Mas não é tão óbvia assim. Então vamos curtir a vinheta e bora para a instrução. Sem mais delongas, pessoal. Instrução na tela, vamos embora. Olha lá, instrução número 12. Olha a pergunta: o policial pode verificar no sistema se no local do crime havia algum cidadão monitorado eletronicamente com a tornozeleira eletrônica? Pergunta. Resposta para vocês. Primeiro, nós temos que fazer um voo panorâmico na legislação. Olha aí, pessoal. Nós vamos ler primeiramente o Decreto 7627, 2011. Esse decreto traz dois artigos importantes. O sexto, esse decreto detalha que ele regulamenta justamente a monitoração eletrônica de pessoas. No sexto, ele vem falar que o sistema de monitoramento está estruturado de modo a preservar o sigilo dos dados e das informações da pessoa monitorada. Beleza? Não vamos sair por aí colocando em outdoor, em placa, os dados da pessoa. Ok. Artigo 7º. O acesso aos dados e informações da pessoa monitorada ficará restrito aos servidores expressamente autorizados. Quem são esses caras? Será que só os policiais penais que ficam lá na central de monitoramento? Esse policial militar que está na rua atendendo roubo na padaria, o homicídio da esquina, ele não pode verificar? Olha aqui que diz o artigo 7º. Acesso restrito aos servidores expressamente autorizados, que tenham necessidade de conhecê-los. Conhecê-los quem? Os dados, em virtude de suas atribuições. Até aqui ficou vago, porque o policial militar que vai atender a ocorrência, me parece que ele tem. Está no rol de atribuições dele lançar mão desses dados para verificar quem era o sujeito, o autor do crime e fazer a captura. O policial civil, da mesma forma, ficou vago aqui. Esse decreto não conseguiu responder a contento da nossa indagação. Aí, pessoal, no item 2 vem a resolução do CNJ, a famigerada resolução 213, do Conselho Nacional de Justiça, que nada mais fez que regulamentar a audiência de custódia. Lembra da audiência de custódia? Bacana. Lá no artigo 10, no parágrafo único, trouxe um dispositivo que vai importar para nós. Olha que interessante, acreditem se quiserem. Por abranger dados que pressupõem sigilo, a utilização, olha respondendo a pergunta, a utilização de informações coletadas durante a monitoração eletrônica de pessoas dependerá de autorização judicial. Em atenção ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Uma resolução do CNJ, a 213, de 2015, está dizendo que pode ter acesso, mas mediante o quê? Autorização judicial. Acredite se quiser. O CNJ entendeu que deve se aplicar o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Luiz, o que diz o 5º 12? Está aqui embaixo no quadrinho, olha. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações e dos dados e das comunicações telefônicas. O que o CNJ fez, gente? Colocou os dados do monitoramento eletrônico dentro do 5º inciso 12 da Constituição, dando a mesma proteção de sigilo, exigindo prévia ordem judicial. Poderia fazer isso? Não sei, só sei que fez. Ok. Até aí, tudo bem? Avancemos. Item 3. Veio agora, esse ano, 2021, uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça. E essa resolução nasceu exclusivamente para tratar do monitoramento eletrônico de pessoas. Olha o que diz o artigo 13 da resolução 412. Olha lá. Os dados coletados durante o acompanhamento das medidas de monitoramento eletrônico possui finalidade específica. Beleza, ver se o sujeito está cumprindo os requisitos lá. Ok. Relacionadas ao cumprimento das condições estabelecidas judicialmente. Bacana. Olha aqui.
podendo ser utilizada como meio de prova para apuração penal. É o caso nosso aqui. Pode ser utilizado. E estando, de qualquer forma, abrangidos pelo direito previsto no 5º inciso 10. Olha que o CNJ diz, pessoal, pode utilizar os dados como meio de prova. Só que esses dados estão abrangidos pelo artigo 5º, a proteção do artigo 5º, inciso 10. Aqui em cima, em 2015, o CNJ está meio confuso, né? Porque aqui em cima, em 2015, com a resolução 213, o CNJ mandou aplicar o inciso 12, que vem tratar do sigilo da correspondência e das comunicações. Já nesse ano 2021, o CNJ mandou aplicar o inciso 10, entendendo que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurada ao tornozelado, que teve os seus dados de monitoramento vazados, digamos assim, o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. E aí, ok? Tópico 3, então, nova resolução do CNJ, mandando aplicar o 5º inciso 10, ok? Ou seja, protegendo o investigado ou condenado que está tornozelado com o mesmo manto de proteção constitucional às pessoas em geral, porque está violando o direito à intimidade dele e o direito à vida privada dele, do tornozelado, beleza? Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 13 dessa mesma resolução aqui, ó, a 212. Olha lá. O compartilhamento de dados, aqui entra a nossa pergunta. Os colegas da Polícia Penal lá na central de monitoramento. Agora é o compartilhamento, passar para os demais agências de segurança. Olha aqui. O compartilhamento dos dados, inclusive com instituições de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, por exemplo, dependerá de quê? Autorização judicial, mediante representação de quem? Da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, se uma guarnição da PM vai lá na padaria que acabou de ser assaltada, olha isso, a padaria acabou de ser assaltada, chega a primeira guarnição da Polícia Militar, cabo, soldado, sargento, a padaria tem uma câmera de segurança. O policial assiste a câmera de segurança e verifica que, embora não dê para ver o rosto do assaltante, ele estava ali tampando o rosto, por exemplo, deu para ver que ele estava com a tornozeleira eletrônica. Olha, o autor do roubo à mão armada, crime hediondo, gravíssimo, estava tornozelado. O policial militar não pode ligar para a central de monitoramento lá, ô colega da Polícia Penal, verifica para mim há 10 minutos atrás se teve algum tornozelado aqui na padaria X, localizado em tal endereço. Não pode fazer essa requisição direta. Por quê? O artigo 13, parágrafo 2º dessa resolução, desse ano, a 412 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, falou, vai depender esse compartilhamento de quê? Prévia autorização judicial. E quem vai bater na porta do juiz? O delegado, a autoridade policial, ou o membro do Ministério Público, o promotor de justiça. Olha a burocracia, pessoal. Vamos voltar. Parágrafo 3º. Nas situações excepcionais, opa, parece que tem uma salvação aqui. Nas situações excepcionais em que é configurado iminente risco de vida, os órgãos de segurança pública poderão requisitar diretamente a central de monitoramento eletrônico. Mas o quê? O policial militar, o policial civil pode requisitar diretamente? Sim. Em qualquer caso, não. Somente nesse caso aqui, ó, iminente risco de vida. Luiz, como assim iminente risco de vida? Imagina que um tornozelado sequestrou alguém, a vítima que está ali sobre o julgo dele, obviamente está sob risco de vida. Nesse caso, a Polícia Militar pode diretamente requisitar aos colegas da Polícia Penal lá da central de monitoramento sem ordem judicial. Afinal de contas, a vida está em jogo. A vida da vítima ou a vida do próprio monitorado, a vida do próprio tornozelado. Então, olha lá, nas situações excepcionais em que configurado iminente risco à vida, os órgãos de segurança pública poderão requisitar diretamente, pelo menos na situação excepcional, a central de monitoramento eletrônico, a localização em tempo real da pessoa monitorada. É óbvio. Hipótese em que o controle judicial do compartilhamento dos dados será realizado posteriormente. Primeiro,
compartilha os dados. Depois o juiz controla para ver se foi legal. Ok. Pelo menos uma válvula de escape. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, requisição direta com iminente risco de a vida, o compartilhamento dos dados realizado nas circunstâncias excepcionais será formalmente registrado, ou seja, vai ter que pôr no papel, com informações sobre a data, o horário do tratamento da informação, a identidade do servidor, o policial penal que entrou no sistema, que usou a senha, que obteve e do que concedeu o acesso ao dado, ou seja, o policial que recebeu os dados, que obteve, e o policial que concedeu o acesso. Vai ter que deixar por escrito isso. Inclusive, a justificativa apresentada pelo policial que solicitou os dados, bem como quais os dados que foram tratados, os dados que foram fornecidos, a fim de permitir o controle, além de eventual auditoria. Olha a burocracia, pessoal, para ter acesso aos dados de uma pessoa que está sendo monitorada pelo Estado dentro de um contexto de uma medida restritiva, digamos assim, da liberdade. Não chega a privar da liberdade, mas o Estado está monitorando o sujeito. E mesmo diante desses casos, olha a burocracia. Parágrafo 6º, para a gente finalizar, do artigo 13. Nos casos de incidente específico, sei lá, bateria acabou, ou então o tornozelado acabou violando a tornozeleira, perdeu o sinal, algum incidente, que pode ser por ação humana ou pode ser por algum problema tecnológico. Aconteceu um incidente. Ocorridos no âmbito de medida protetiva de urgência, lá no contexto da violência doméstica, a Central de Monitoramento Eletrônico poderá acionar preventivamente os órgãos de segurança pública e compartilhar os dados. Mas em qual contexto? No contexto de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica contra a mulher. Aconteceu um incidente, a bateria acabou, aconteceu alguma coisa, aí a Polícia Penal, os colegas lá da Central de Monitoramento, poderão acionar a PM, por exemplo, e compartilhar os dados relativos à identificação e localização da pessoa monitorada, que é o agressor, nos termos do protocolo anexo da resolução. Aí eu pergunto aqui nessa caixinha, pessoal, beleza, na violência doméstica eu concordo, super concordo. Poxa, o cara está sob monitoramento. Ele teve algum incidente, a bateria acabou, ele saiu do local, ele aproximou da vítima, por exemplo, né? Óbvio. Bacana, parabéns para a resolução. Permitiu aos colegas da Central de Monitoramento compartilhar de iniciativa com os demais órgãos de segurança pública. Ok. Aí eu pergunto, tudo bem, violência doméstica, parabéns. E nos casos de incidentes ocorridos no monitoramento de acusados ou condenados pela prática de roubo, estupro, homicídio, a Central de Monitoramento pode compartilhar? Não pode compartilhar. Se quiser compartilhar, um órgão de segurança pública tem que solicitar ao juiz previamente, mediante delegado, por intermédio do delegado ou promotor de justiça. Agora aqui, só para a gente terminar mesmo, o cidadão está monitorado. A pergunta que eu faço aqui, ele tem direito ao acesso aos dados? Os dados que foram gerados durante o monitoramento dele? Pergunta. O parágrafo 8º do mesmo artigo responde: o titular dos dados tem livre acesso. Ele tem. As polícias não. Beleza. Afinal de contas, os dados são deles. Não é do Estado, né? Não é da persecução penal. Beleza. Entendi, CNJ. O titular dos dados tem livre acesso ao que? A integralidade dos dados produzidos durante o acompanhamento das medidas de monitoramento eletrônico e a consulta facilitada sobre a forma e duração do tratamento. Tudo que foi feito com esses dados, ele tem livre acesso. Beleza? E aqui, pessoal, só para provocar vocês, eu coloquei o modelo de mandado que a resolução do CNJ deu para o juiz. Sugeriu, né, que o juiz adotasse um modelozinho de mandado. E aqui eu coloquei as partes mais importantes desse mandado. Olha aqui. Mandado de monitoramento eletrônico, né? O juiz coloca, determino. Aqui as hipóteses em que o juiz pode aplicar o monitoramento eletrônico, são 9 hipóteses. Por exemplo, olha isso aqui do item 7, olha. O cara está preso, está sob prisão domiciliar, substitutivo ao regime fechado. Ele deveria estar no regime fechado. Por exemplo, está cumprindo pena por homicídio, por roubo, por estupro. Deveria estar trancado. Foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Mas não tem vaga. Aí o juiz libera ele para ficar em casa, tornozelado.
Beleza? Digamos seja essa hipótese. Então, são 9 hipóteses elencadas na resolução. Olha esse item 6 aqui do modelinho. Olha o destaque aqui embaixo. O juiz tem que colocar no mandado. Olha, os dados coletados no serviço de monitoramento eletrônico, policiais penais, se caracterizam como dados pessoais sensíveis. É um dado pessoal sensível do tornozelado, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, inclusive órgãos de segurança pública. Guardas municipais, pode não. PM, pode não. Polícia Civil, pode não. Polícia Federal, pode não. Polícia Federal, Rodoviária Federal, podem não. Exceto se houver autorização judicial específica. E aqui, pessoal, eu respondo a pergunta. Qual que é a pergunta inicial da instrução? O policial pode verificar no sistema se no local de um crime havia algum cidadão monitorado eletronicamente, ou seja, com tornozeleira eletrônica? Resposta: não. O policial brasileiro não pode. O acesso aos dados de monitoramento precisa de ordem judicial prévia, mediante pedido de quem? Do delegado de polícia e do promotor. Imagine esses rincões do Brasil que não tem nem promotor e nem delegado de polícia. Ok? Então, primeira parte da resposta. O policial não pode. Mesmo sabendo que quem cometeu o crime por intermédio de uma testemunha, por exemplo, foi um cidadão tornozelado. Ele não pode ligar para a central de monitoramento e pedir os dados. Não pode. Salvo em 2 hipóteses. Quais essas hipóteses? Primeira, nas situações de excepcionais risco de vida, como eu disse para vocês. Eminente risco à vida, imagina que a sua ocorrência, a vida esteja em risco. Ô Luiz, mas um roubo, a vida está em risco? Não está. Estava quando a vítima estava sendo assaltada. O autor já evadiu do local, não tem mais risco à vida. Ok? Não tem mais risco à vida. Então, o roubo, por exemplo, não se enquadra nessa hipótese. Se esse tornozelado praticou um roubo, por exemplo, a mão armada, não é iminente risco à vida. Então, nesse caso, não pode fazer a requisição direta. Tem que bater na porta do juiz. Mas, se tiver iminente risco à vida, aí sim, o órgão de segurança pública, os órgãos poderão requisitar diretamente. Beleza? A localização em tempo real. Segunda hipótese em que o acesso poderá ocorrer sem ordem judicial. Segunda hipótese, nos casos de incidentes específicos ocorridos no âmbito de quê? De medida protetiva de urgência. Repito, super a favor. O que parece estranho é que esse acesso direto não ocorre nos demais crimes graves. Violência contra a mulher é gravíssimo. Só que outros crimes, sobretudo os hediondos, são igualmente graves. E a resolução do CNJ não deixou ter o acesso direto. Então, 2 hipóteses que não precisa: iminente risco à vida e medida protetiva de urgência, no caso de ocorrer algum incidente específico. Pessoal, compreenderam? O pessoal tem colocado nos comentários do vídeo assim: pô, cada dia estou me convencendo a dificuldade de ser policial ou de exercer ou promover segurança pública, sobretudo a segurança pública no viés investigativo no Brasil. É difícil, porque a legislação trava. E detalhe, essa legislação que eu trouxe aqui é um decreto que não esclareceu muito bem, e a legislação que eu trouxe aqui, que restringe, que inclusive coloca esse obstáculo de ter prévia ordem judicial, não foi por lei. Foi 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Eu conversei com alguns colegas inclusive entendem que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, não pode criar esse obstáculo por via de resolução. Deveria ser por intermédio de lei. Você tem essa mesma opinião? Não sei. O CNJ dificultou o trabalho das polícias ao equiparar esses dados de monitoramento a sigilo protegido pela Constituição, lá nos incisos 10 e 12? Você concorda, discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Estou vendo a galera aí assistindo os vídeos. Às vezes me manda mensagem no Instagram do Polícia Brasil, ou mesmo no WhatsApp. Mas eu pergunto, cara, você não está inscrito no canal, então inscreva-se no canal, ok? Deixa a sua curtida, encaminhe esse link aí nos grupos de WhatsApp do trabalho. E eu espero vocês aqui na nossa próxima instrução no Polícia Brasil. Forte abraço a todos.